Boa noite. Em breve vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu só peço, por favor, que alguém confirme como é que está a qualidade do som e da imagem. Tá bem? Obrigado, Débora. Boa noite a todos. Vou dar mais um minutinho então para aguardar o pessoal para entrar e a gente já inicia os nossos trabalhos. Então tá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa atividade de hoje. O meu nome é Marcelo, eu estou aqui na sede da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade para conduzir essa nossa atividade de hoje, que é uma atividade dialogada. Hoje não é aquele nosso trabalho tradicional, expositivo, em que eu fico aqui falando sozinho, colocando para vocês o meu ponto de vista sobre determinado tema. Hoje é aquela atividade em que todos nós podemos participar, colocar as nossas ideias e construirmos de uma maneira uniforme, conjuntamente aqui, os ensinamentos que a gente vai aprender e colocar para todo mundo aqui. Então, como eu disse, eu estou aqui presente na sede da Sociedade Espírita, nós estamos com as portas abertas, recebendo o pessoal limitado, nós temos a nossa limitação de espaço, mas as nossas portas estão abertas. E também essa nossa atividade ela é transmitida aqui por essa plataforma do Facebook para vocês que estão aí em casa poderem participar. Como é de costume, nós iniciamos sempre as nossas atividades com uma prece. Eu peço então a todos que me acompanhem. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando ao nosso Criador, ao nosso Guia e Mestre Jesus Cristo, aos espíritos, amigos superiores que aqui se encontram conosco nesse trabalho de hoje. Vamos pedir então que nos conduzam e que nos inspirem, né, da maneira mais apropriada para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho de reflexão acerca do tema que é proposto para nossos trabalhos de hoje. Então, imbuídos de muita paz e harmonia, vamos estabelecer a conexão com os ensinamentos do Mestre e vamos tentar agregar esse conhecimento aos nossos cotidianos. Sendo assim, pedimos autorização e iniciamos a nossa atividade da noite de hoje. Então tá, pessoal. Qual é o nosso tema para a noite de hoje, então? Ele está lá inserido no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E o tema que a gente escolheu para hoje é o do item 8. A desigualdade das riquezas. E o nosso tema está formulado de uma forma de questionamento para que a gente possa então debater essa questão. Por que, deixa eu ver como eu coloquei aqui, por que as riquezas são desiguais? Por que algumas pessoas têm um determinado tipo de riqueza e a outras pessoas essas riquezas não são da mesma quantidade, qualidade, estirpe, enfim. Por que as riquezas são distintas? Por que as riquezas são diferentes? Então, para iniciar essa nossa atividade, eu vou ler, como de costume, um trecho desse item e a partir daí a gente vai tentar estabelecer a nossa conversa. Diz lá o item 8, então. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens?
A resposta vem em seguida. Não o são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E vai mais além. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com o que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse a ela cada um necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos aprendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é que para daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Bem, então a partir desse trecho, vamos então iniciar a nossa conversa, e eu já de pronto vou colocar uma questão para vocês aqui e vou pedir que vocês me auxiliem na tentativa de responder. Bom, o texto do Evangelho fala ali claramente, ele menciona lá no início, que a questão das diferenças das riquezas somente pode ser entendido se a gente levar em conta não apenas essa existência. Aí eu pergunto para vocês, em que medida os nossos atos em vidas pregressas interferem na nossa atual situação? O ensinamento do Evangelho diz o seguinte: nós não podemos entender as diferenças das riquezas se a gente levar em conta só essa existência atual. Se nós houvéssemos essa hipótese, levar essa hipótese ao pé e ao cabo de que a nossa condição era decorrente apenas dessa existência, nós íamos verificar uma grave injustiça divina. Por que alguns têm e outros não têm? O texto já no início nos diz o seguinte: essa hipótese nós temos que afastar. Nós só vamos conseguir entender essa diferença se nós entendermos que a nossa existência não é só essa daqui. Nós temos uma história, nós temos uma vida pregressa que nos coloca nesse ponto atual em que nós estamos. Já temos uma pergunta do Paulo Salerno. A riqueza é então um bem? Como que alguns ideólogos pregam a igualdade da riqueza? A riqueza é um bem? É um bem. Com certeza, eu concordo, é um bem. Esse bem ele é adquirido nessa existência, ele é resultado de uma atitude que nós tivemos no passado. A riqueza Deus concede a uns ou a outros para que ele possa medir a forma em que nós vamos utilizá-la. Então seria uma questão moral? Será que é isso, Paulo? Então a riqueza é um exercício. É um exercício? De aquisições morais. Uma prova? Uma prova. Então, se eu tenho uma riqueza, eu considero isso não como um privilégio, mas como uma prova. Interessante isso, né? Até mesmo para tu saber em que medida tu está desprendido daquele bem. Para gerar mais bem com outros. A minha capacidade de gerar mais bens a partir daquela riqueza que me foi concedida. Perfeito. Capacidade que eu vou ter de agregar pessoas ao meu redor e condicioná-las a trabalhar conjuntamente comigo e a partir daí criar mais riquezas. Isso. Reproduzir essas riquezas e possibilitar outras pessoas a usufruir dessa riqueza. Uhum. Mas eu posso fazer diferente. Pode. Posso pegar essa riqueza e guardar só para mim. Pode. Botar ela lá dentro de um cofre e não dar um resultado, um bem útil a ela. Posso fazer isso, né? Isso está escrito lá por Jesus na parábola dos talentos. Parábola dos talentos, exatamente. Aquele que teve medo tinha um talento e enterrou. Os outros botaram a produzir. Exatamente. E qual que foi lá ao final? Quem mais ganhou, mais será dado. Mais será dado. Bom, a Vânia diz o seguinte: a riqueza pode ou não ser um bem. Eu acho que é justamente isso que eu e o Paulo estávamos aqui conversando. Pode ser um bem. A partir dela eu posso reproduzir riqueza, posso dar emprego para outras pessoas, posso facilitar a vida de outras pessoas e posso até exercer um certo grau de caridade, né? Fernanda.
O que podemos entender por sermos previdentes em conservar? Até que ponto temos que ser previdentes e vermos nossos irmãos passando fome? Importante questão, Fernando. Importante questão. O que o texto diz ali, sermos previdentes em conservar? Ele provavelmente a gente tem que levar em conta que nem sempre é o excesso. Mas se eu tenho, a partir do meu trabalho, a partir do fruto do meu trabalho, uma determinada quantidade de bens, uma determinada riqueza, é meu dever também preservar essa riqueza, não esbanjar essa riqueza, não colocar fora essa riqueza. Porque a gente tem que separar ser previdentes com mesquinharia. São coisas diferentes. Assim como eu não posso entender que é correto eu pegar essa despesa e sair distribuindo para todo mundo, porque o texto também nos alerta disso. Se eu fizer isso, eu vou desperdiçar aquela oportunidade de reproduzir essa riqueza na medida em que eu vou entregar essa riqueza na mão de quem não tem condição de fazer essa reprodução da riqueza. E bem responder à prova. E bem responder à prova. Porque se eu esbanjo e boto fora, eu não estou dando a destinação adequada para a riqueza. A riqueza, certamente ela é para ser dividida, mas a maneira em que ela vai ser dividida é que diz como que a gente vai agir diante dessa prova da riqueza. É muito simples eu pegar um tanto de dinheiro que está me sobrando para mim aqui e entregar para os outros aí e achar que eu estou fazendo um grande ato de caridade. Será que eu não estaria dando uma destinação muito melhor a esse excesso que eu tenho se eu colocasse um outro negócio, outras possibilidades para outras pessoas com uma capacidade de trabalharem e a partir daquela riqueza reproduzir mais riquezas e oportunizar outras pessoas o trabalho e o acesso a essa riqueza? É isso que a gente tem que verificar. E muitas vezes a gente acaba por confundir. A gente acha que a caridade é simplesmente entregar para o outro o bem, que às vezes a gente está em excesso lá conosco. Muitas vezes a gente esquece daquela parábola antiga também que a gente tem que ensinar a pescar, não entregar o peixe. Porque a partir da maneira como eu dou a destinação para a riqueza, é que eu vou demonstrar a maneira com a qual eu estou enfrentando aquela prova que o Paulo disse aqui no início da conversa, que a riqueza constitui. Não raro a gente ouve falar que a prova da riqueza ela é mais dura que a prova da pobreza. Por que é dito isso? Porque a prova da pobreza a gente não tem muito o que fazer. A gente tem que aprende na pele, o dia a dia, a vida vai nos demonstrar e vai nos impor uma resiliência. Porque nós estamos inseridos naquela condição e muitas vezes não temos como sair daquela condição. Evidentemente que todos nós somos dotados de habilidades e de capacidades para nos desenvolver. Mas existem hipóteses em que a gente não consegue sair daquela pobreza. Então a gente acaba sendo mais resiliente. Agora, com a riqueza, é mais difícil da gente lidar. Porque a gente não sabe muitas vezes o que fazer com o dinheiro. Vamos ver o que diz a Tânia aqui para eu não ficar falando sozinho. O que dizer das riquezas conquistadas de maneira ilícita? Bom, riquezas conquistadas de maneira ilícita certamente serão julgadas ou aqui pela justiça dos homens, e se não forem, elas não passarão impunes, incólumes pela justiça divina. Se eu retirei algo do meu próximo que não é meu, se a justiça humana não me pegar, a minha consciência, quando eu desencarnar ou numa existência posterior, vai me cobrar aquela situação e eu vou ter que reparar essa situação, mais cedo ou mais tarde. Então isso sempre vai ter um retorno. Eu não vou ter como conviver e absorver esse patrimônio para mim sem eu ter que responder, né, por esse ilícito que eu cometi. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui. Fernanda, né? Bom, eu acho que a Fernanda a gente conseguiu responder. Eu acho que para a Tânia também. Então o que eu estava dizendo aqui, o questionamento que eu fiz, era uma pergunta. Será que a situação que eu estou agora, né? A situação financeira que eu estou agora, por que eu estou enfrentando essa prova? Por que eu encarnei numa família abastada ou por que eu encarnei numa família com dificuldades financeiras? Certamente foi uma prova que eu escolhi. A gente sabe que quando a gente vem para cá,
nosso direcionamento reencarnatório, nossa programação reencarnatória, ela prevê situações que nós nos colocamos, que nós nos estabelecemos lá com o auxílio dos nossos mentores. Na hora de encarnar a gente tem um ritual ali, um currículo que a gente vai ter que desenvolver, que a gente mesmo escolheu lá atrás. Então, se eu encarnei numa família abastada, é porque eu tenho que passar pela prova da riqueza. E como a gente conversou aqui, a prova da riqueza aparentemente é muito simples. Eu tenho tudo, eu tenho as facilidades da vida, não me falta nada, eu não tenho que batalhar por nada. Eu posso até ajudar um outro ali, porque está me sobrando. Mas o que eu vou fazer com essa prova? Será que eu vou ajudar o meu próximo a se desenvolver? Será que eu vou dar condição para ele se desenvolver a partir dessa oportunidade que eu tenho? Rosane, por favor. Marcelo, não seria assim também, ó, porque com as reencarnações tu nasce, ora, pobre, né, na pobreza, como na riqueza. Eu acho que é para dar sustento a essas provas, porque tu tem que saber o que é a pobreza e tu tem que saber o que é a riqueza. Sim. Então, quando porque ser pobre também não quer dizer que a pessoa aceite. Ela se revolta, Sim. ela Isso é muito comum. Ela não é que seja mais fácil. Mas ela é mais impositiva. Mais impositiva, ela não tem como sair. Não tem como sair, a não ser por ter os méritos, né? Isso, aí tu tem que reencarnar, ora, num estado e no outro para te saber. Uhum. Vai experimentar as duas provas. Aí quando aquele que tem uma riqueza e dividindo, eu digo, gerar trabalho, ele já experimentou a pobreza e aprendeu o que é. Sim. O que é receber ajuda do trabalho. Então ele já divide com o sentimento por ali. Sim. Eu acho que é por isso que cada um de nós não é prêmio, não é nada, é necessidade de aprendizado. Cada um tem que saber Sim. o que passa para poder, quando for a prova da riqueza, ter no seu inconsciente as dificuldades que passou na prova da pobreza. E daí tirar o ensinamento para poder fazer uma prova da riqueza com sabedoria. Exatamente. Não sei se vocês ouviram, mas eu vou tentar resumir aqui de uma forma breve o que a Rosane nos diz. Ela nos diz que todos nós vamos encarnar ora na pobreza, ora na riqueza, que é para a gente justamente poder desenvolver as condições necessárias a superar ambas as situações. Para eu, quando estiver lá na prova da riqueza, me lembrar daquelas dificuldades, daquelas necessidades que eu passei quando eu estava lá na prova da pobreza, e a partir dessa lembrança que está lá no meu subconsciente, né, lá aquelas memórias adquiridas pelo espírito, aquelas condições adquiridas pelo espírito, superar então, ajudar aquele outro, meu irmão que está ali do lado, meu próximo que está ali do lado, passando por essa prova, com aquele ensinamento que eu recebi lá atrás, quando eu estava pobre. O que eu gostaria de ter recebido de ajuda, o que poderiam ter me auxiliado, e que agora eu posso passar para o meu irmão, porque eu já experimentei aquilo. Seria mais ou menos isso, Rosane? O texto mais adiante vai falar justamente nisso. Que existe também a questão da alternância da riqueza e da pobreza. A providência divina, Deus faz o seguinte: ora tu vai encarnar rico, ora tu vai encarnar pobre, que é para dar oportunidade a todos nós, a todo o espírito que aqui encarna, de poder desenvolver também a sua parcela para o crescimento coletivo. Então uma hora eu vou encarnar na prova da riqueza, que é para eu poder dar a minha parcela de contribuição para aquela pessoa lá que está com maior dificuldade. E depois eu vou reencarnar pobre para passar por essas dificuldades, para, quem sabe, diminuir meu orgulho, aumentar a minha resistência, a minha resiliência, a minha resignação perante essas provas, porque tudo é aprendizado, né, Paulo? Vamos ver o que o Paulo comenta aqui. Vamos ver, o Paulo comentou. É mais meritório dar emprego, trabalho, do que distribuir esmolas. Isso aí eu acho que é senso comum, né? É senso comum. Quantas vezes a gente vê pessoas que recebem ajuda, que a gente chama de esmola, que é um termo assim, né, mais pejorativo, mas ajuda, e acabam se viciando naquela situação de receber essa ajuda a vida inteira,
e nunca desenvolve uma maneira de satisfazer as suas necessidades por si próprio. Se tornam escravos. Se tornam escravos da esmola, da ajuda alheia. Isso é uma coisa que a gente tem que cuidar muito. A gente tem que... Eu sei que é tênue, é muito difícil a gente estabelecer esse limite, mas até dentro das nossas convivências, nas nossas famílias, nos nossos amigos, ou nas pessoas que a gente ajuda aí por fora, a gente tem que, uma hora, entender que aquela pessoa precisa caminhar pelas suas próprias pernas. Ela vai ter que se desenvolver sozinha. E muitas vezes essa ajuda ad eternum que a gente dá para a pessoa só prejudica ela. Porque a gente impede a pessoa de ter aquela condição dela por si própria estabelecer o cumprimento das suas necessidades. Muitas vezes a gente impede isso. Porque a gente ajuda tanto, a gente ajuda tanto, a gente ajuda tanto, a gente estimula e a gente não ensina. Porque é muito mais fácil, às vezes, eu chegar, dar um dinheiro pro cara ali que está precisando e pronto. Resolvi o problema meu, com a minha consciência, e o problema imediato dele que está precisando do dinheiro. Porque eu não quero sentar com ele 2 ou 3 horas, ou insistir e conversar, entender por que ele está passando por aquela necessidade, como é que ele chegou naquele ponto, como é que a gente pode fazer para sair daquela situação, se ele talvez não precise de um empurrãozinho para arrumar um emprego, resolver o cerne do problema, não só botar um curativo ali naquela necessidade que está se apresentando momentaneamente, que muitas vezes não é o maior problema da pessoa. É circunstancial, não é? É uma etapa da vida que às vezes a pessoa precisa passar por uma situação de necessidade para um despertar, para começar a se mexer, para mudar algumas atitudes, estabelecer uma vida nova. Uma prova, uma dificuldade que vai fazer a gente modificar o nosso comportamento. E que se a gente não deixar a pessoa passar por aquela prova suprindo imediatamente a necessidade dela, a gente não está colaborando com o crescimento dessa pessoa, a gente está impedindo o crescimento dela, não é? A Débora respondeu aqui, vamos ver. É mais meritório dar emprego... Ela respondeu a minha pergunta. É mais meritório? Sim, ela respondeu que sim, é verdade. Eu acho que é senso comum, né? É senso comum. Agora, entre o senso comum e a prática do que a gente faz, tem uma distânciazinha aí que a gente tem que observar, não é? Na verdade, nós temos que chegar ao ponto de... não é orgulho a palavra certa, mas a gente tem que ter assim, um senso de responsabilidade de que eu sou o responsável pela minha condição atual. O Marcelo que está aqui se apresentando para vocês com as suas dificuldades, com as suas condições, é fruto de tudo aquilo que ele fez em outras existências e nessa vida. Então o jeito que ele está aqui agora é a responsabilidade única dele. A pessoa tem que desenvolver isso em si própria. A partir desse entendimento, ela vai ter a condição de entender, olha, hoje eu estou aqui com um cheque especial estourado, meu cartão de crédito está arrombado, porque eu gastei demais. Gastei o que eu não podia, onde eu não podia e onde eu não devia. Eu vou ter que trabalhar mais para pagar essas contas. Vou me privar de algumas coisas. E não colocar nas costas da providência divina ou de Deus essa dificuldade, ou transferir essa para terceiros. Ah, fulano de tal tem tudo, fulano de tal é rico, fulano de tal veio de bom berço. E eu estou aqui sem dinheiro para isso, sem isso, para nada. Antes da gente tentar entender a situação do outro, por que o outro está assim, está assado, a gente tem que entender a nossa situação. Será que não fui eu que me coloquei nessa situação? Será que quando eu era jovem lá, eu pensava em estudar e trabalhar? Será que eu dediquei horas do meu lazer para que no meu futuro eu tivesse um pouco mais de comodidade econômica? Me preparei, trabalhei, estudei, me privei de algumas situações? Ou vivi lá o momento, né? Vivi bem dentro daquelas posses que eu tinha, e agora a vida está me cobrando determinadas situações? Então, eu acho que é esse tipo de reflexão que a gente tem que entender, a gente tem que fazer para compreender a nossa situação. Vamos ver algum outro questionamento aqui para fomentar uma conversa. A gente tem 5 minutos para conversar. Vamos ver aqui. Bom, a gente comentou isso lá no início, né? E eu achei muito importante, cheguei a destacar aqui, né? Tem uma frase que diz o seguinte, ó: a riqueza é um meio de nos experimentar moralmente. O que essa
afirmativa quer nos dizer? A riqueza é um meio de nos experimentar moralmente. Olha que interessante. O que diz o Paulo aqui? Entre o pobre e o rico não há diferença, a não ser o da posse ou da falta dela. Exatamente. Nós somos seres humanos com as mesmas capacidades, né, Paulo? E muitas vezes tem pessoas pobres que têm capacidades enormes. A gente percebe assim numa simples conversa, né, Rosane? A gente olha, meu Deus, essa pessoa, como tem capacidade, né? Como é inteligente, como é carismática. Por que está nessa situação de penúria? Aí entra aquela questão também da inteligência emocional, da nossa cabeça, da nossa mente, o que a gente, né? Como a gente trabalha essas situações. E às vezes a gente vê um cara lá que não é tão atilado intelectualmente, não é tão carismático e tem dinheiro, vive bem. Por quê? Às vezes o cara pegou um desvio na vida, né? Às vezes o cara pegou um desvio na vida, né? Se deu mal. Se deu mal, não soube retornar, porque os desvios são comuns a todos, né, Paulo? Quem é que nunca pegou um caminho errado? A diferença e o mérito está em retornar para o caminho. Nem todos fazem esse exercício, né? Vamos ver o que diz a Fernanda aqui. Está me agradecendo. Bom, entre o pobre e o rico não há diferença a não ser o da posse e da falta dele. Exatamente, né, Paulo? Mas essa frase é uma frase que me ficou na cabeça quando eu estava lendo lá. A riqueza é um meio de nos experimentar moralmente. Com certeza. A gente vê então pessoas que nascem em berço de ouro, rico que nunca trabalhou, nunca precisou trabalhar. E essas pessoas são profundamente entediadas. Essas pessoas não têm um propósito de vida. Pessoas não têm até às vezes o porquê viver, porque a pessoa já tem tudo. Ela não tem o porquê lutar, não tem o que desenvolver, porque já desenvolveu, já tem todo o patrimônio ali do lado dela e não é desafiada. Bom, ela está, então, como diz a nossa frase aqui, sendo experimentada moralmente pela riqueza. O que moralmente ela está fazendo diante dessa prova, né? Aparentemente não é uma prova, mas é uma prova, porque ela tem tudo ali, mas ela não está sabendo lidar com essa situação. Se ela tem todas as condições, o dever dela é muito maior de quem não tem as condições. Porque ela está com todo o material ali para produzir alguma coisa de bom para a sociedade, para o próximo, e não está dando conta disso. E não só não está dando conta disso, como está se comprometendo. Porque muitas vezes esse tédio, essa desilusão com a vida, essa falta do porquê viver, vai acabar causando prejuízo para ela. Inexoravelmente. São causas de depressão, de tédio, muitas vezes até de suicídio. A gente vê pessoas riquíssimas aí se suicidando porque não tem destinação válida, útil para a vida. Não souberam lidar com essa prova, que não é tão simples. Nós achamos, nós temos essa maneira de pensar de que ter dinheiro é a melhor coisa do mundo, é a solução para todos os nossos problemas, e quando eu tiver dinheiro, a minha vida vai ser feliz. Essa maneira de pensar é bastante comum. A pedagoga Milano nos diz o seguinte: tem um ser que não quer ou medo de buscar algo melhor para si. Verdade. Isso é muito comum. É muito comum as pessoas não quererem ser felizes. Eu sei que às vezes a gente causa espanto uma afirmação dessa. Mas as pessoas invariavelmente não querem ser felizes, têm medo de ser felizes ou não querem trabalhar para ser feliz. Porque ser feliz é uma construção e dá trabalho. Não é pouco, é bastante trabalho. Eu tenho que me privar de algumas situações, eu tenho que me dedicar a coisas boas, eu tenho que pensar bem, tenho que agir bem, tenho que lidar bem com as pessoas. Isso tudo é muito trabalhoso, porque a gente vai ter que trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e muitas vezes a gente não está disposto a isso. Né? Então ser feliz dá trabalho. E às vezes dá medo também, como diz a pedagoga Milano aqui. Né? Temos medo, né? Porque nós estamos acostumados com a nossa condição. O Marcelo é assim, ele está acostumado, bem ou mal, ele sabe que ele é assim, que ele vive assim, dessa maneira, ele está acostumado e ele consegue lidar com a vida dele dessa maneira. O novo, que seria a felicidade, ele sempre causa medo na gente. Medo do novo, de experimentar coisas novas, saber lidar diferentemente com aquelas situações. Então tudo isso a gente tem que levar em consideração. Bem, mas no fim, fim ao cabo,
tudo está certo. Porque ao fim e ao cabo tudo está certo. Cada um vai aproveitar o exercício que fez ou não fez. Exatamente. E isso tudo é aprendizado, né, Paulo? Se eu reprovei na prova agora, como é que é no colégio? Tem outra oportunidade. Tem outra oportunidade, vou repetir o ano, né? Até aprender. Né? Um dia tu aprende, né? Aprende. Para uns demoram mais, para outros demora menos, né? Mas todos nós estamos fadados a aprender. Todos nós estamos fadados ao progresso. É isso aí, não tem como escapar. E podemos dizer, né, Marcelo? Quem está na pobreza hoje, se prepare, porque prepare, esse é o termo. Serão ricos. Serão ricos, exatamente. Para poder colocar em prática. E vice-versa, é verdade. Exatamente. Para poder colocar em prática tudo aquilo que eu imagino agora, eu pobre, imagino que, se eu fosse rico eu ia ajudar fulano, beltrano, ia fazer isso, isso e aquilo. Bom, tu vais ter a oportunidade, tu vais numa outra oportunidade encarnar rico. Se esse é o teu desejo, não vai. Se esse é o teu desejo, tu vais, e aí tu vais, né, ter condição. Ser colocado à prova. Ser colocado à prova se que aquilo que tu pensava, que tu imaginava que tu ia fazer, se realmente tu vai fazer, se tu estás pronto a fazer, né, Paulo? Então tá. Bom, pessoal, chegamos sobre o nosso horário, inclusive já passamos um pouquinho aqui. Eu quero agradecer a todos pela presença, pelas colaborações aqui no nosso diálogo. É sempre muito importante as colocações para a gente não ficar aqui falando sozinho e vocês poderem participar. Eu vou chamar então o Paulo aqui para ele fazer a irradiação tradicional das noites de sábado aos nossos irmãos suicidas. Aqueles irmãos que quiserem colocar um copo com água para ser magnetizada, ao fim do nosso trabalho vai ser ministrado o passe e os nossos amigos espirituais vão proceder então na magnetização das águas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos, fiquem com Deus, até a próxima oportunidade. Agradecemos ao Marcelo e agradecemos também a participação de todos, já convidando para a nossa irradiação. Como todos sabem, aos sábados nós irradiamos para os suicidas, especialmente. Portanto, são irmãos em profundas necessidades e que merecem, sobretudo, a nossa compaixão, o nosso carinho, a nossa solidariedade e a nossa contribuição em vibrações positivas. Vamos à prece. Muitas lágrimas são derramadas por todos nós, mas reputamos como as mais dolorosas aquelas vertidas pelos nossos irmãos suicidas. Porque além do fato e do ato não ter dado o resultado esperado, ainda agravou-se mais a situação. E, portanto, desiludidos se encontram consigo mesmos, envergonhados de uma tentativa de aniquilar a sua dor, exterminando o corpo físico. Quando já sabemos que a dor não reside no físico, mas no espírito. A aflição também. Assim, esses irmãos são carentes das nossas vibrações, e aqui estamos para pedir a Jesus, aos benfeitores, para abraçá-los, para dar-lhes bom direcionamento, e que a nossa prece seja um incentivo de encorajamento e do exercício da vontade, mas pelo menos que esses nossos irmãos suicidas concedam-se a si um pouco de serenidade, de abertura de sua mente para ouvir a mensagem e o auxílio que está sendo oferecido pelos benfeitores. Também temos dentre nós inúmeros irmãos que foram suicidas por várias e várias reencarnações sucessivas. São esses que chamamos de suicidas recorrentes. Eles estão em duras provas. Deus concedeu mais uma reencarnação a eles, para que pudessem superarem-se a si mesmos, ultrapassando esses obstáculos com galhardia, com coragem, com determinação, com vontade de vencer aquelas iniquidades
e as aflições e as dores, os tormentos em que se vê envolvidos. Outros tantos em bem maior número, mestre, tu sabes bem disto, estão na ideação suicida, no planejamento, mas há os que estão tentando o suicídio nesse exato momento. O número de tentativas é superior, bem superior aos atos efetivados. Esses também, mestre, vivem com seus corações aflitos, as suas mentes em tormento, os conflitos existenciais. A criatura muitas vezes deseja a felicidade, mas se aferra às dores, ao sofrimento, aos posicionamentos negativos, às ideias malsãs. Afunda-se em si mesmas e a sua vida parece terminar por ali. É necessário atender a esses irmãos com urgência. Que seja evitar o suicídio de alguém, já teremos uma boa vitória. Que saibamos conversar e na conversa identificar aqueles nossos irmãos com ideações suicidas e dizer: conte comigo, eu estou contigo. Vamos nessa. Vamos superar. Juntos podemos mais. Solidários seremos fortes. Solitários estaremos enfraquecidos. Por isto, mestre, também busco as bênçãos para os familiares destes irmãos que estão nesses processos suicidas. Eles vivem uma angústia que talvez para nós que não tenhamos experimentado isto, fica difícil aquilatar. Viver no sobressalto, em sabendo que um filho, uma filha, um tio, um pai, uma mãe, um avô tentou suicídio. E dali para frente tu não tem mais serenidade para lidar. É necessário nos escudarmos na oração, na prece. Colocar nas mãos de Deus os nossos pedidos e confiar com muita fé, mas também com muita vigilância. Porque Deus conta conosco para evitar um suicídio iminente. Assim, te agradeço, mestre, por ter nos ouvido nesta noite. Assim seja. Vamos agora à nossa prece final. O momento em que receberemos a ação benfazeja dos benfeitores, tanto quanto magnetizando as almas. Inúmeros irmãos benfeitores foram destacados para estar conosco neste instante. Eles vêm ter conosco em nome de Jesus. Trazem as suas bênçãos e que se derramam sobre nós. Eles são os emissários das bênçãos de Deus, das bênçãos de Jesus, dos benfeitores. Em nome deles, eles buscam, pelas bênçãos, nos harmonizar. Uma boa noite a todos, fiquem em paz, até o próximo encontro, amanhã, pela manhã, no nosso momento diário de oração, 9 horas, não esqueçamos. Até lá.